O desespero por perder alguém nos leva a cometer coisas que nós não somos capazes de imaginar. Imagina Deus desesperado porque dizia: olha, eu fiz vocês, eu preciso de vocês, vocês são a minha marca. Presta atenção à mensagem: vocês são a minha marca. Eu quero apresentar vocês com orgulho para o mundo saber que os deuses deles são fabricações. Deus estava dizendo para Israel: vocês não precisam de um Deus para ver, para ficar pendurado no pescoço. Vocês precisam de um Deus que esteja acima de tudo e de todos para agir a vosso favor. Isaías capítulo 41, dos versículos 1 ao 10º, do 1º ao 10º, de 1 a 10. É uma leitura que, para você compreender, porque ela é muito enigmática, não é? Há muito símbolo aqui. Não é nada demais, é fácil compreender. É Deus amontoando todos os inimigos de Israel e dizendo que Ele é o Redentor dos que o temem. Tá? Todos de pé, com reverência à palavra de Deus. E ele começa trazendo um símbolo dos países, das nações inimigas de Israel, dizendo assim: olha, calai-vos perante mim, ó ilhas. Não é a ilha, a montanha, são os habitantes destas ilhas, destas nações. E os povos, renovem as suas forças, cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Ele convoca Israel para uma reunião solene, um culto, para pleitear, clamar, pedir, bater para que abra as portas da providência. Aí ele diz para Israel: quem suscitou do Oriente aquela cujos passos segue a vitória? Quem faz com que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Deus está dizendo para Israel: eu abro caminhos onde não há para você passar. É isto. Quem fez e executou tudo isso? Deus está perguntando a Israel: quem é que faz todas estas libertações, estas saídas, estas vitórias? Aí ele responde: aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Aí ele se declara: eu, o Senhor. Aí ele define ele: eu sou o primeiro e com os últimos continuo eu sendo. Ele é o primeiro e o último. Os países do mar, este mar é o Mediterrâneo, né? Que vieram e eles viram o que Deus fez e eles temeram. Os fins da terra, as nações mais longínquas da África, da Ásia, que iam para aproximar-se e derrotar Israel, ele diz: as nações dos fins da terra tremeram, até se aproximaram de vocês e vieram. Versículo 6. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse. Ele dá a receita da vitória. Infelizmente nós não temos mais essa unidade nesta sociedade louca que eu e você estamos inseridos. Mas ele está convocando Israel e os povos dele, dizendo: parem de estarem divididos, ombreiem-se um ao outro e diga: eu te ajudo, né? Diga ao seu próximo: ser forte, ser forte. Fale para ele o que está na palavra: ser forte, ser forte, ser forte, ser forte. Deixe de ser medroso, deixe de ser sem coragem, seja forte. Aí ele diz assim: olha, assim o artífice anima ao ourives e o que alisa com o martelo ao que bate na bigorna. Ele está dizendo: os homens fabricam deuses, o artífice que trabalha com ferro, com metal, chama o ourives que trabalha com ouro e com metal precioso, e alisa as peças de ferro com martelo e bate na bigorna, confeccionando os deuses para eles adorarem, dizendo daquilo que é soldado: está bem feito,
Então, com pregos, fixa o ídolo na parede para que ele não caia, para que ele não oscile. Deus está dizendo: abre os olhos para ver que eu não sou um ídolo feito pelo ferreiro. Deus está dizendo: sou eu que faço o ferro e o ferreiro. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, vindo lá de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra, lá de Ur da Caldeia, através de Abraão, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Digam comigo, lendo 1, 2, 3 já. Não temas, porque eu sou contigo, porque eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra fiel. Glorifica ao Senhor nesta noite. Baixa tudo aqui, baixa tudo aqui. Deus fala com os teus filhos nesta noite, é o que eu te peço, na certeza da tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Oh, meu Deus. Diga comigo, Deus não sai do controle. Mas aí já saiu, com a fala dessa é muito fraco. Deus não sai do controle. Em síntese, o que eu acabei de ler nada mais é do que Deus dizendo para Israel: eu sou o único restaurador, eu sou o único libertador das opressões. Diga comigo, meu Deus é o único Deus que liberta das opressões. Somente Ele. Nós estamos em um mundo politeísta, não só de deuses religiosos, mas também de uma miscelânea de mecanismos que nos leva a duvidar da ação de Deus. Nós cremos muito mais na existência da ciência, que não é errado. Cremos muito mais na performance da medicina, que não é errado. Mas a gente precisa gerar um sinal de interrogação da seguinte forma: eles não são homens? Estudam as matérias humanas que eles estudaram, que eles inventaram. Todo mundo que estuda sabe que a ciência foi inventada por um homem chamado Hipócrates. Tá certo? Então a ciência, a medicina veio de humanos. Tudo bem que a inteligência, a sabedoria é divina, mas se é humana, nós respeitamos e até precisamos. Agora precisamos colocar nossa dependência à fonte de toda a sabedoria, que é Deus. Se os homens soubessem resolver todas as nossas questões, não haveria morte precoce. Tudo bem que às vezes a morte precoce deixa a ciência e a medicina impotente, porque às vezes a culpa não está nelas, está no paciente, não é? Eu hoje fiz o exame sobre hipersensibilidade de alimentos, não é? E com toda esta restrição que eu estou tendo de alimentos, os alimentos que eu estava degustando, ingerindo, quando eu recebi hoje o relatório médico da hipersensibilidade alimentar, eu estava comendo errado. Tá? Já hoje no almoço, eu fiz uma fruta como é que chama depois do almoço? Sobremesa, que foi abacaxi. Aí veio dizendo que eu não posso comer abacaxi. O que significa isso? É que a ausência do conhecimento nos escraviza aos problemas. Digam comigo, a ausência do conhecimento
nos deixa escravo dos problemas que nós mesmos criamos. Quando a gente leva isso para o espectro da espiritualidade, a gente vê Jesus dizendo lá em João 8,32: se você conhecer a verdade, tá certo? Então o que é que Deus está dizendo para Israel? Vocês estão com a mente embotada e estão derrotados por estarem em companhia de tudo aquilo que é prejudicial a vocês. E ele relata: vocês se expuseram aos inimigos, que ele fala de forma metafórica, chamando de ilhas, extremidades da terra, nações, não é? Ele, por ética, não declina, não elenca, não identifica os nomes, mas ali está a Líbia, está a Síria, não é? Está na antiguidade os filisteus, os midianitas, não é? Estava aquela gente toda que disputava aquela terra. Por exemplo, a Guerra dos 6 Dias, em 1960 a 66, foi a Líbia com a Síria querendo a fonte de água que sai debaixo do Monte Hermon, que forma o Rio Jordão. E a fronteira de Israel com a Líbia e a Síria é em cima do Monte Hermon. A metade do Monte Hermon, do meio para o norte, está da Líbia e da Síria, e de lá para do outro lado de Israel. Então eles foram para um embate, uma guerra bélica, porque eles queriam tomar aquela fonte, aquela água que sai, que desce do orvalho que toda noite se posiciona em cima do Monte Hermon. É um milagre. E aquele orvalho cai sobre o monte absorve e vem até embaixo, quase 3.000 metros de profundidade, né? De profundidade não, de cima até a superfície, e sai de baixo e gera o Rio Jordão. A guerra foi por aquela água, né? Lembrem-se que Deus tinha dito a Abraão e a Moisés que estava preparando uma terra que manava leite e mel, falando de fartura, falando de provisão. Acabamos de ouvir uma canção pela cantora Nara, que o Senhor proverá, né? Abraão esteve em cima do cume do monte, onde hoje está Jerusalém, né? E quando ele foi assassinar o filho a pedido de Deus para testar a sua fé, o Senhor chega e diz: para, não precisa tirar a vida do teu filho, porque agora eu sei que temes a Deus. Observe que Deus quer que haja um sacrifício da nossa parte, não um sacrifício que a gente não possa realizá-lo. O sacrifício é tão leve, né, que a gente chama de fé, de crer, né? E Abraão, quando ouviu a voz do Senhor, né, e parou com o cutelo afiado, uma faca virgem afiada, né, ele viu o carneiro que estava ao lado para o sacrifício. Aí ele olhou e disse: o Senhor proveu. Daí o Senhor proverá. O carneiro apareceu de onde, como, quem levou para estar ali? Se Abraão passou mais de uma semana para chegar no topo daquela montanha, não é? É óbvio que se ele foi andando com o filho, há uma pergunta na Bíblia que é muito triste. Isaac, sem saber que ia ser assassinado, olha para o pai e diz: papai, depois de tantos dias andando, nós esquecemos de trazer o principal, que era o cordeiro para o sacrifício. Nós trouxemos a lenha, o fogo, mas esquecemos o cordeiro. Imagina como fica a alma de Abraão nesse instante, ouvindo aquilo e olhando para o filho e dizendo: vou já te matar a pedido de Deus. E você me pergunta: cadê o animal para o sacrifício? O animal é você que eu vou sacrificar, mas eu não posso te falar. E trabalha com o filho levantando o altar do sacrifício, olhando para o filho, vendo o filho ajudar e pensando: vai já ser assassinado, porque Deus me pediu e eu não nego nada a Deus.
amarra o menino, apronta o menino, deixa a jugular bem exposta, e quando levanta o cutelo, aí escuta a voz de Deus. Você sabe que hoje está Jerusalém plantado ali, tem um templo ali construído, fechado, há um local que ninguém se pode entrar, porque está guardado para o juízo. Como não crer neste Deus extraordinário? Este Deus que hoje não fala mais com sacrifício de animais, de sangue de animais, porque Ele disse: eu vou mandar o meu Filho, que é o Cordeiro de Deus, que visita o seu povo. Bendito seja o Senhor para sempre, né? Este Deus, independente desta modernidade que nós estamos vivendo, porque, gente, eu e vocês somos filhotes da modernidade. A modernidade é logo após a Idade Média, que eles chamaram de Idade de Trevas, que predominava a religiosidade. E há mais de 200 anos eles inserem a chamada revolução, o chamado iluminismo. Foi uma revolução na cultura, sai Deus, entra a indústria, entra a cultura, entra a modernidade, né? Nós não precisamos de Deus, nós temos inteligência para resolver nossos problemas, nós precisamos nos aprofundar o oceano para saber o que é que tem lá embaixo, nós precisamos ir à Lua para saber que planeta é esse. Vocês sabem, eu tinha 9 anos quando o mundo parou para assistir 4 astronautas indo à Lua. Foi ou não foi, pastor? Quem é que sabe? Só eram eles 4 e chegaram e disseram que foram, a gente tem que acreditar. Quem é que vai dizer não? Eu estou com 64 e assisti esses últimos 10 anos, eles trabalhando Marte, para ir morar em Marte, fazer um novo mundo no Marte, porque eles sabem que isso aqui está por um fio para se acabar. Só que agora, com muita cobrança, e aí Marte, eu já comprei minha passagem para ir, muita gente tinha comprado passagem para ir. Presta atenção, crente, vigia, abre a mente, tu tem um Deus que é real. Muitos milionários americanos, ingleses, compraram a viagem só de ida. Aí quando é agora, como a cobrança estava muito, a NASA chega e diz: queremos informar que não tem vida em Marte, não dá para ninguém viver lá. Porque essa Bíblia que é abandonada, vilipendiada, depreciada, jogada fora, diz que Deus fez somente a terra para nela o homem habitar. Já estamos de novo com outra performance para desviar a mente do povo. A NASA diz que desses próximos 30 dias vai mostrar como tem extraterrestre. Pastor, o senhor acredita? Eu acredito que aqui é rodeado de anjo. Não é o extraterrestre que eles querem construir com as antenas, parece um robô, não é. Ou você não crê que Deus diz assim: eu dou ordem aos meus anjos que estão aí, ó. Bendito seja o Senhor para sempre. O negócio é que o homem quer sempre destruir o que é divino. Ou você não crê? Eu creio. Por exemplo, quantos acidentes eu passei virada de ônibus, de carro, cara metendo bala, e eu estou vivo aqui. Quem foi? O anjo desviou a bala, o anjo segurou o ônibus. Mas pastor, eu não vi, graças a Deus que eu não vi, porque se eu tivesse visto, eu era Deus. Eu creio, a Nara acabou de cantar, eu não vivo pelo que eu vejo, porque não dá, a gente só vê maldade, só vê desgraça, a gente tem que viver pelo que crê. Romanos 10:17, a palavra tem que ser pregada para a gente ouvir e a gente produzir a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então este Deus está fazendo um apanhado neste capítulo 41 de Isaías, falando diretamente para Israel, dizendo para eles que ele é o interventor das questões e das situações adversas. Agora, a gente precisa entender uma coisa: Deus, olha para mim para aprender, Deus não trabalha de acordo com a minha vontade. Não sou eu que dito: olha Deus, tantas horas, a tal hora você tem que estar aqui, olha, você tem que fazer desse jeito. Não, não é assim, gente. E por que não é, pastor? Porque nós somos finitos,
temporais, passageiros. Nós não enxergamos, gente, um palmo na frente do nosso nariz. Conversa, pastor, o senhor está uns 10 metros da minha frente. Ô, ignorante. Eu não estou falando de coisas físicas. Você pega na doença? Você vê a doença? Você pega no vento? Você pega na felicidade? Você pega no choro? Pego na lágrima, resultado do choro. Você pega nas emoções? Eu estou falando desta capacidade que o Evangelho, que Cristo, que Deus, que a espiritualidade nos dá. E como é que a gente consegue ver, pastor? A partir da parcimônia, da capacidade de ter prudência, esperar. E é exatamente aquilo que confronta toda a nossa estrutura, porque nós somos apressados. Gente, esta sociedade de 80 para cá é a sociedade micro-ondas. De 80 para cá, a humanidade, a civilização adoeceu. É todo mundo apressado. Sabe por quê? Você já observou que se você receber um vídeo de 2 minutos, você não abre para ouvir, porque é muito tempo, 2 minutos? Já observou isso? É um saco, 2 minutos? Não vou ouvir. A gente tolera no máximo uns 25 segundos. É ou não é? Já não vai terminar não, é? Compreende? Nós ficamos assim, né? Nós comemos, por isso que estamos adoecendo, porque a gente come tudo que é feito assim, ó, que a gente não espera pela natureza, né? Os mais velhos aqui sabem muito bem que a gente só comia galinha aos domingos. A galinha caipira era 2 anos para ficar pronta para o abate. Agora eu e vocês, graças a Deus, na minha relação de hipersensibilidade, foi proibido eu comer frango, graças a Deus. Não vou comer mais hormônio, nem a ração feita de ossos podres adquiridos nos lixões. Entendeu? Nós estamos cheios de porcaria, né? Pior que as porcarias cheiras, que é a desgraça, né? Hein? Um frango, eita que frango grande, 3 quilos. Se você deixar um dia, se esvai em água. Então nós estamos nessa sociedade louca, doente, apavorada, tudo. Então é um choque à espiritualidade. Para vocês terem uma ideia, quando Deus está dando uma lição a Israel, para conhecer a Ele, Deus diz o seguinte: vocês vão passar 40 anos, gente, nós vamos agora em maio passar pelo percurso onde Israel passou. A gente vai em maio para Egito, Jordânia e Israel. A gente vai passar exatamente ali, onde aquele povo passou 40 anos feito, não sei qual é o bicho que fica rodando assim, o que é o peão, né? Ele rodava e saía do mesmo caminho. 40, Deus confundiu eles. Uma distância pouca para chegar na terra prometida, mas para descobrir quem era Deus, eles tiveram que passar por aquele processo. Às vezes Deus está deixando a gente rodar, irmão. A gente roda e sai na mesma porta, porque a gente não quer crescer, a gente não quer buscar a espiritualidade. Deus está trazendo uma lição extraordinária para Israel, dizendo que Ele é quem intervém, e a gente precisa entender isso. Então o povo de Israel somos nós hoje, é a mesma coisa. Esses 40 anos que Israel sofre no Egito, no deserto, para chegar em Canaã, que é o sinônimo de paz, de tranquilidade, é a mesma coisa nossa hoje. Quantos anos faz que eu estou sofrendo? Para mim aprender o quê? O que eu recebi hoje. Gente, vocês viram a minha relação? Por que é que eu não sabia disso antes? Quer dizer, para mim ter um pouquinho de paz, de saúde, para estar pastoreando a vocês, eu vou ter que me submeter àquelas normas. Não é? Aqui nós tivemos um pastor que eu dei assistência a ele até a morte, até a passagem dele para a eternidade. E algumas vezes eu fui pregar na igreja dele, antes dele estar congregando conosco, e quando terminava ele me levava para jantar ou para almoçar. Eu não vou dar o nome dele, que vocês conhecem. E eu dizia para ele: faça isso não, pastor, que eles praticamente não
degustava as verduras, era só a picanha, tinha que ser no mínimo 3 dedos de gordura. E era gordura. Pastor Jessé, aqui é que está o sabor. E eu olhar, faça isso não. Que nada. Era a gordura com a Coca-Cola. Morreu com menos idade do que eu. Tá certo? Não é um crime, não é uma desobediência. Aí às vezes Deus pega você, tira seu emprego, fecha a porta, que Ele está querendo chamar a atenção de você. Como é que a gente chama a atenção dos filhos da gente? Não é com a reprimenda? Sim ou não, gente? Gente, você vê o teu filho entrar na sala e colocar o dedo na tomada e fica calado sem dizer nada? Você fica tão desesperado que você dá uma palmadazinha nele. Eu já disse que não mexe. Sim ou não, gente? Aquela palmada não é uma punição de ódio que você está, é de desespero em poder pensar na possibilidade de te perder. Não é não? Fala comigo. Sim. O desespero por perder alguém nos leva a cometer coisas que nós não somos capazes de imaginar. Imagina Deus desesperado porque dizia: olha, eu fiz vocês, eu preciso de vocês, vocês são a minha marca. Presta atenção à mensagem: vocês são a minha marca, eu quero apresentar vocês com orgulho para o mundo saber que os deuses deles são fabricações. Deus estava dizendo para Israel: vocês não precisam de um Deus para ver, para ficar pendurado no pescoço. Vocês precisam de um Deus que esteja acima de tudo e de todos para agir a vosso favor. E a gente olha para o Antigo Testamento e que vê Deus agindo diferente de hoje, sim, porque hoje na chamada dispensação da graça, onde Cristo veio assumir toda a performance da relação criador-criatura, não é preciso mais Deus intervir, abrir mar, abrir rio, porque não tem mais mar para a gente passar, a gente já atravessou. Tudo agora isso é simbólico, mas todos nós temos o mar vermelho para atravessar, um desemprego, uma doença. Eu já atravessei o mar, estou agora no meio do Jordão, estou atravessando o meu Jordão, eu estou com a autorização dela de dar o testemunho, eles vão vir aqui, mas eu disse para Deus naquele hospital: Senhor, se tu der a vida à minha filha, eu lá quero saber se o marido não te quer, eu não quero saber de nada, eu vou me jogar nos teus pés, na tua casa, vou pedir o pastor Jessé, me bote para fazer alguma coisa. Está vendo como é por caminhos apertados que a gente chega na Canaã? Não estou falando da Canaã denominação, Canaã o ministério, a igreja. A Canaã é aonde Deus quer que a gente esteja. Às vezes Deus aperta os caminhos e nos deixa um pouco perdidos, dizendo: o caminho é por ali, seu cabeça dura, mas você quer ir por outro lado, eu vou lhe dar um cacete. Mas eu não... Olha o que ele diz, não temas, sou contigo. Segundo, não te assombres, sou o teu Deus. Terceiro, eu te dou força. Quarto, eu te ajudo. Quinto, eu te sustento com a minha presença fiel. Deus estava dizendo isso, sabe para quem? Para Israel. Aí temos prova de que ele cumpriu isso aí? Temos? Assim, dê exemplo de uma prova que Deus agiu dessa forma. Diga aí. Vamos para o primeiro exemplo? Diante do mar, olha para mim, uma multidão de mais de 1,5 milhão de miseráveis, desgraçados, sofridos, pobres, diante do Mar Vermelho, e atrás um exército violento, preparadíssimo, com carros de guerra, cavalheiros, gente armada. Era rico, o Egito era rico. E quem agora vai socorrer esses miseráveis? Diz a história que quem estava lá na rabada, sabe o que é rabada? Lá no final da fila, voltou dizendo: Moisés, pega para ti que eu vou morrer de graça, eu vou aderir a eles.
Diz estudiosos que uma parte aderiu, voltou, não, Moisés quer matar a gente. Não, eu peço clemência, eu sou do lado de vocês. E voltaram para ficar do lado do Egito. Tu imagina a confusão de quem ia e olhou para trás e viu uns voltando? E agora, a gente volta ou vai? A mesma coisa acontece hoje. Mulher, eu creio ou não creio? Tu ainda não foi curada? Porque, irmão, tem crente endemoniado, cheio de capeta, que não é brincadeira não, irmão. Ô bicho desgraçado, é crente. Agora, pensa numa coisa boa, é crente salvo. Crente salvo não causa, não cria problema com ninguém. Cadê o pastor não orou não? Cadê ele foi na tua casa não? Cadê ele não foi no hospital não? Vai para lá, boca de sapo nojenta, maldiçoado. É bicho nojento, é crente sem ser convertido. Imagina a confusão que deu entre o restinho do povo de Israel, à beira do mar, e o espaço que separava ele da turma dos egípcios. Uns voltando, e agora? E Moisés, rapaz, vocês me acompanhem, rapaz, vocês me acompanhem. Os que voltaram se alinharam aos inimigos e entraram no mar para matar Israel. O povo gritava, Moisés, calma! A palavra de Moisés lá em Êxodo 14 foi, calma que esse povo que vocês estão vindo, entrando no mar para matar a gente, nunca mais vocês irão ver, bendito seja o Senhor para sempre. Vocês sabem o que aconteceu, não sabe? Agora em 1948, alguém aqui nasceu em 1948? Tem alguém aqui que nasceu em 1948? Deva ter, né? Agora em 1948 foi a construção do canal de Suez, no Mar Vermelho. De que aconteceu? Encontraram restos de carruagens e levaram para laboratório e através do carbono 14 descobriram que tinha sido as rodas dos carros de Faraó. Tu quer o quê? Tu quer o quê? Deus tinha acabado de dizer para eles, eu te fortaleço, eu te sustento, eu te ajudo, não é? Quer ver outro exemplo sobre isso? Quem não lembra de Gideão? Olha, meu Deus do céu, a hora já passou, que coisa horrível, né? Quem não lembra de Gideão? Não é? Os midianitas deram sobre Israel, levaram toda a lavoura, toda a produção de milho, de sorgo, de uva, de tâmara, levaram tudo. Levaram, destruiu casa, tudo. Aí uma casa bem pobrezinha, tinha um rapaz que a mãe disse assim, meu filho, vai ali ver se sobrou alguma coisa, pega algumas espigas de milho, para a gente fazer um cuscuz aqui, para a gente comer e não morrer. Aí Gideão saiu escondido, por causa dos inimigos, e estava ali malhando o trigo. Hein? Vocês sabem o que aconteceu, não sabe? Vocês sabem. Chega um anjo do Senhor, um extraterrestre. Chega um extraterrestre, aí diz assim, ó, o Senhor é contigo, crente valoroso. Irmãos, que coisa extraordinária é o crente valoroso. É o crente que não reclama, que não murmura, está ali esperando que a qualquer momento o extraterrestre chega. Uhul! Bendito é o Senhor para sempre. Ô glória! Hein? Aí Gideão, coitado, com a cabeça baixa, milhando o trigo, aí diz assim, que não é nada, chorando. Se Deus era com a gente, acabou tudo, não tem nem milho para fazer um cuscuzinho. Aí o anjo nem respondia às besteiras dele, só dizia, o Senhor é contigo, varão valoroso.